Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo, né, na tua vida, amanhã de terça-feira, mais um momento aqui com alimento diário, sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus, palavra que nos alimenta, né, e a palavra que nos fortalece, que nós precisamos da palavra todos os dias, né, na nossa vida. Glória a Deus, louvado e adorado, né, seja o nome do Senhor nessa manhã de hoje. Por isso eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, você que ainda não é inscrito, a curtir, compartilhar os vídeos, para que mais vidas possam ser alcançadas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de hoje, o alimento, fica aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse versículo ele é tremendo, né? Ele está aqui dentro do contexto, né, quando Salomão terminou, né, de edificar o templo para o Senhor, né? Quando Deus faz ali aliança com Salomão, né? Então Deus deixou algo aqui, né, para que o povo tivesse, né, aleluia, uma base, né? Se acontecesse algo, né, quando o povo pecasse, quando o povo, né, fizesse coisas erradas, né, que Deus cerrasse os céus, que Deus não mandasse chuva, se Deus, né, enviasse peste ali para o meio deles, né? Deus deixou um modelo aqui, né, o qual, né, ele ouviria as orações das pessoas, né? E Deus deixa esse modelo. O que é que Deus deixa aqui, né? Esse exemplo aqui para que eles pudessem seguir se eles cometessem o erro, se eles cometessem, né, o pecado. Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a primeira coisa que Deus diz, né, é humilhação, né? É quando nós, né, reconhecemos, né, o nosso erro, o nosso pecado e nós nos humilhamos diante do Senhor. E nós nos humilhamos buscando, né, o perdão e a misericórdia de Deus, reconhecendo, né, que nós precisamos, que nós somos dependentes dele, né, e que nós verdadeiramente necessitamos do perdão e da misericórdia do Senhor, né? E nos converter dos nossos maus caminhos, né? Foi essa condição que Deus deixou para que ele ouvisse a oração do povo, para que ele, né, ouvisse e sarasse a terra. E hoje essa terra, né, é o meu e o teu coração, porque pecadores, né, nós somos. Falhos também nós somos. Enquanto nós estivermos, né, nesse mundo, enquanto nós estivermos, né, nessa vida aqui, nós seremos falhos e pecadores. O que nós não podemos permanecer é na prática do erro e do pecado. Né? Em hipótese alguma, nós podemos permanecer na prática do erro e do pecado. Né? É o que já diz a palavra lá em 1 João, né, 3:9, que diz assim, né? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, né, é a verdadeira semente, né? Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, se nós somos verdadeiramente nascidos de Deus, se nós nascemos do Espírito, né? Nós não podemos viver na prática do erro e do pecado, porque o que está dentro de nós, né, é a divina semente. Nós somos nascidos de Deus, né? Mas falhos e pecadores nós somos. Podemos cair no pecado? Sim, podemos cair no pecado. Mas o que nós precisamos fazer, então, quando nós caímos nesse pecado, né? É aquilo que Deus está falando. Aleluia. Anderemanaya show. Andaramanaya shúria. É se humilhar. É reconhecer o nosso erro. É reconhecer o nosso pecado. É nos colocar diante do Senhor. Dizer, Senhor, eu pequei, eu errei. Eu preciso do perdão, da tua misericórdia. Né? É se humilhar verdadeiramente diante de Deus. Porque Jesus disse lá em Mateus 5:4, né? As bem-aventuranças, né? Aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas esse choro que Jesus relacionou ali não é um choro, né,
por conta, né, das lutas do dia a dia, por conta das aflições, por conta, né, de tudo que nós venhamos a passar. Não, é um choro de tristeza, de arrependimento por conta do erro, do pecado que nós cometemos e que nós nos colocamos ali diante do Senhor, com esse choro de tristeza e de arrependimento por aquilo que nós cometemos. Louvado seja o nome do Senhor. E é exatamente esse choro, essa tristeza, essa humilhação que Deus fala aqui, que Ele quer ver em meu coração, em teu coração, quando nós erramos. Quando nós pecamos. Essa é a condição para que Ele ouça a nossa oração do céu. E Ele volte o seu rosto para nós. E Ele nos perdoe. E Ele sare a nossa terra. Essa terra hoje aqui representa, né, o nosso coração. É quando verdadeiramente, né, nós reconhecemos que nós pecamos. Que nós pecou, como foi o rei Davi. O rei Davi, ele pecou. Ele escondeu o pecado do Senhor, mas quando Deus mandou o profeta Natan lá, quando Deus mandou o profeta lá, né, aleluia, para acordar da vida, daquele sono, né, da indolência que ele estava dormindo espiritualmente, aleluia, quando o profeta Natan chega lá, Davi, ele reconhece, ele reconhece o seu erro, ele reconhece o seu pecado. E ele rasga o coração diante do Senhor em humilhação, em clamando o favor de Deus, o seu perdão, a sua misericórdia. E ele escreve o Salmo 51 e deixou esse exemplo para a minha vida e para a tua vida, que é isso que Deus quer ver em nós, o verdadeiro arrependimento dentro do nosso coração. E quando há o verdadeiro arrependimento por conta daquilo que nós fizemos, há o quê? A conversão. O que foi que Deus disse aqui? Se converter dos seus maus caminhos. Se converter, né, é não voltar a praticar mais os mesmos erros. É não cair de novo na prática do erro, do pecado. Porque nós não somos filhos, né, do diabo, nós somos filhos de Deus, então nós não podemos viver na prática do pecado, do erro, não. Podemos cair, podemos, mas aqui está a receita, se vier a acontecer, porque o próprio Jesus disse o quê? A carne é fraca, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, então se nós viermos a cair no erro, no pecado, imediatamente nós temos que reconhecer e não terceirizar o nosso pecado, não terceirizar o nosso erro, né? O rei Davi, ele não terceirizou o seu erro, o seu pecado, não. Ele reconheceu diante do Senhor, ele se humilhou ali diante do Senhor. Lê lá o Salmo 51 que você vai entender, né? E presta atenção, eu vou ler aqui um versículo para você entender, né? Quando verdadeiramente, né, Deus quer ouvir de nós. Quando o salmista Davi diz aqui no versículo 11 e o versículo 12: não me repudies da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O que Davi mais temia, Senhor, não tira de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Não tira de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabia que o pecado, que o erro nos afasta do Senhor. E quando nós pecamos, quando nós erramos e nós não conhecemos e nós não reconhecemos, a primeira coisa que faz, né? Deus, ele retira o seu Espírito de nós. Porque nós estamos nos afastando. Então ele pede aqui, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, mas restitui em mim a alegria da tua salvação. Porque ele sabe, né? Ele sabia que o salário do pecado é a morte. Então ele se humilha diante do Senhor e pede, Senhor, restitui novamente a alegria da tua salvação na minha vida. Pai, eu não quero mais viver, eu não vou mais pecar. E nós vemos verdadeiramente, né, no decorrer da história do rei Davi, né, que ele se converteu do seu erro,
dos seus pecados, né? E ele se humilhou diante do Senhor. E ele se jogou diante de Deus. E ele clamou o seu favor e a sua misericórdia. E é essa humilhação que o Senhor quer ver dentro do nosso coração. É essa tristeza de arrependimento que nós precisamos ter no nosso coração quando nós cometemos um erro, um pecado. Então, nessa manhã de hoje, se você está vivendo na prática do erro, do pecado, é tempo de você se converter dos seus maus caminhos. É tempo de você se voltar para o Senhor. É tempo de você se humilhar. É tempo de você buscar a face desse Deus, né? Enquanto há tempo. Porque eu quero te dizer, o tempo está passando depressa. As coisas estão passando numa velocidade que você não tem noção. Nós já estamos vivendo os últimos dias sobre a face dessa terra. Então não há mais tempo para você viver na prática do erro e do pecado. É tempo de você se converter, de você realmente reconhecer o seu erro e buscar o perdão de Deus, a misericórdia dele na tua vida. É tempo, é hoje, é aqui, é agora. É hora de você colocar diante do Senhor: Senhor, eu errei, eu pequei, que nem o salmista Davi fez ali. Pai, eu pequei tão somente contra ti, mas me lava, me purifica de toda a minha iniquidade, de todos os meus erros, de todos os meus pecados, né? Me lava e eu ficarei mais alvo que a neve. Então peça ao Senhor nessa manhã, verdadeiramente, né? Verdadeiramente, com humilhação, com tristeza, de arrependimento pelo que tu fez, né? Que você será consolado. Louvado seja o nome do Senhor, você será consolado. Quando verdadeiramente o teu coração está chorando de tristeza por conta daquilo que você cometeu, você será consolado por Deus. E Ele vai sarar, né, o teu coração, Ele vai te perdoar, né, do que você fez. Né? E você só se converter e não mais voltar a praticar, né? Não mais cair, né, nas mesmas práticas, nos mesmos erros, fazer, né, novamente. Não, é se converter e viver diante do Senhor, né? Não andar errando, né? Não andar na prática do pecado. Porque o que permanece em nós é a divina semente. Então, se a divina semente está no nosso coração, né, nós não vivemos na prática do erro e do pecado. Então, é tempo de você buscar hoje, né, verdadeiramente nascer de Deus. É tempo de nascer verdadeiramente do Senhor. É tempo de se converter e nascer para o Senhor. Nascer verdadeiramente de Deus. Para que você não venha, né, permanecer na prática do erro e do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então fica com essa palavra para o teu coração hoje, né? E que fica com ela para o teu coração. E que o Senhor Jesus possa verdadeiramente, né, te guiar, te conduzir, né, de volta para o caminho dele. Te trazer de volta. Que você possa falar para o Senhor, que nem o salmista Davi disse, né? Sonda-me, ó Deus, e vê o que há em mim, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fala isso para o Senhor. Abre o teu coração. Senhor, vê o que há em mim. Prova o meu coração. Vê se há caminho errado e me guie pelo caminho reto, pelo caminho eterno, para que eu não venha, né, praticar erros novamente. Eu quero viver dessa forma. Amém, igreja? Fica com essa palavra, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.